Vamos meditar no Salmo 23 para esse final de semana. Vou ler na Bíblia, versão A Mensagem. Ó Eterno, meu pastor, não preciso de nada. Tu me acomodastes em exuberantes campinas. Encontraste lagos tranquilos, e deles posso beber. Orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Mesmo que atravesse o vale de morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado. Teu cajado fiel me transmite segurança. Tu me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos. Tu me renovas e meu desânimo desaparece. Minha taça transborda de bênção. Tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Assim vou me sentir em casa, no tempo de Deus, por todo o tempo em que eu viver. Esse salmo é um salmo maravilhoso, né? Que fala do cuidado de Deus para conosco, né? Então o salmista faz esse belíssimo salmo e expressa com muita clareza, porque Davi foi um pastor de ovelha e agora ele está se colocando no lugar de ovelha e sabendo que acima dele há um pastor que cuida de todas as coisas, há um Deus que resolve tudo e que faz tudo. Então ele fala com muita clareza nesse salmo, porque como pastor de ovelha, ele sabe bem o que é o caminho da ovelha, os cuidados que a ovelha precisa e a atenção que o pastor precisa ter com suas ovelhas. Então, eu quero trazer esse salmo aqui para esse final de semana, para que você possa estar meditando. Interessante que logo no primeiro verso, Davi já expressa a grandeza desse Deus como o Deus que cuida. A gente vai ver isso no verso 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Na Bíblia a mensagem vai dizer, o Eterno, ó Eterno, meu pastor, não preciso de nada. Ou seja, Deus é suficiente na ação. Se Ele está na ação, está no centro, Ele é suficiente. A gente não precisa mais de nada, porque Ele supre todas as necessidades. E aí ele segue destrinchando mais um pouco desse capítulo. E no verso 2, ele diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas e descanso. Ora, aqui Davi está falando do Deus que provê, do Deus que cuida de tudo. Eu sempre costumo dizer que quando a gente abre a porta, tudo já está preparado, porque é Ele quem prepara tudo. Não é pelas nossas forças, nossos méritos, nem pelos nossos estudos ou finanças. E às vezes a gente acha que é por nossos próprios méritos, mas quando a gente abre a porta, Deus já tem preparado tudo, porque é Ele que supre a necessidade. A ovelha senta no pasto, se alimenta e ainda sente e repousa. Isso fala de abundância. Então, ele continua destrinchando. Interessante que no verso 2 da Bíblia, a mensagem, ele vai dizer, tu me acomodaste, olha, acomodaste, ou seja, está sossegado em exuberante campinas. Veja, campinas fala de pasto, de alimento, e é isso que o salmista está dizendo. E ele segue no verso 3, dizendo, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Aqui o salmista está expressando o Deus que alivia as dores e o cansaço da vida. A Bíblia, a mensagem, vai trazer isso numa expressão, parafraseando, muito bela. E diz assim, encontrasse lagos tranquilos, e dele posso beber. Orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Então, veja que coisa extraordinária o salmista está expressando. Que orientado pela palavra de Deus, quando a gente mergulha nessa fonte, a gente recupera o alento, porque o pastor, ele costuma levar as ovelhas aonde tem água fresca, onde a água ela traz alívio do sol castigante no deserto. Você sabe que
trazendo para o sentido real da coisa, o pastor de ovelha quando guia as ovelhas pelo deserto, isso gera desgaste, isso gera quentura, calor, e o calor promove desgaste. Então, o pastor leva as ovelhas a uma fonte de águas tranquilas. E aqui eu já quero trazer uma coisa interessante, que o pastor, ele não leva a ovelha para beber água onde ela não se sinta segura, porque a ovelha, ela não toma água onde ela não se sinta segura. E é interessante que a ovelha, ela só entra na fonte de água e se alimenta daquela água quando ela vê o seu pastor também beber dessa fonte. Porque o pastor, aonde a ovelha toma água, o pastor também toma. Então, o pastor é quem primeiro prova da água. Ele prova da água e as ovelhas ficam a observar. E quando ele toma daquela água, as ovelhas ficam à vontade para tomar e se sente segura, porque ela está vendo o seu pastor também beber daquela água. Aqui eu quero trazer uma coisa bem interessante aqui, aplicando para o lado espiritual. Essa fonte de água é Cristo. Cristo é a fonte da água e Ele é o próprio pastor. Então, por que nós nos alimentamos e nós nos mergulhamos nessa fonte de água? Porque ela emana do nosso pastor, que é Cristo. Então, por ela vir do nosso pastor, a gente se sente seguro para beber dessa água. A gente sente alívio e refrigério nos dias de sol castigante, ou seja, nas lutas diárias que a gente passa e que o próprio Cristo disse que a gente ia ter aflições no mundo, mas que a gente tivesse bom ânimo porque Ele está conosco. Mateus, ele vai falar isso em Mateus. E aqui o salmista está refletindo perfeitamente esse cenário. O salmista está trazendo. E dando continuidade, no verso 4, versão NAA, vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Veja que coisa interessante. Aqui, Davi está falando do Deus que livra. É Ele quem promove o livramento. É o Deus que guia as ovelhas e livra. Interessante, quando a gente vê isso na Bíblia, a mensagem vai dizer: mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado, o teu cajado fiel me transmite segurança. Quando eu vejo isso aqui, veja que coisa interessante. Da mesma forma que o cajado, ele promove, você sabe que o cajado era usado para tirar as ovelhas de lugares que ela tivesse caído, em lugares perigosos, e também para livrar quando ela fosse andando para o desfiladeiro, o pastor lançava o cajado e puxava. Mas interessante quando o salmista fala que a tua vara e o teu cajado me consolam, mas a vara a gente sabe que é correção. Como assim consola a ovelha? Porque a ovelha sabe que a mesma vara que o pastor dá-lhe a tapinha nela, né, para que ela fique no caminho, para que ela se aprume, a ovelha também sabe que com essa mesma vara é que o pastor protege dos animais ferozes do deserto. Então, por isso que ela se sente segura, e o salmista está expressando isso aqui com muita maestria: a tua vara e o teu cajado me consolam. Veja que coisa extraordinária, que caminhada perfeita. E aí, o salmista, verso 1, verso 2, verso 3 e verso 4, a gente vê que ele se conecta, né? Que é o Deus que cuida no verso 1, o Deus que provê no verso 2, o Deus que alivia as dores no verso 3, e o Deus que protege no verso 4. A gente vê os 4 versos se encaixando perfeitamente. Mas veja que interessante, quando a gente chega no verso 5, parece que a gente está lendo outro salmo, porque dá a entender que há uma separação, né? Uma desconexão do texto, uma harmonia que está sendo separada quando a gente observa o verso 5, porque o verso 1 ao 4, ele segue numa linha muito perfeita de encaixe. Mas o verso 5, você veja que ele já vai falar o quê? Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Que coisa extraordinária. Parece que a gente está em outro salmo, mas na verdade estamos no mesmo salmo.
Esse salmo aqui, essa parte aqui está falando, agora Davi já não está mais falando do Davi, que era o pastor de ovelha do verso 4, do verso 1 ao verso 4, aqui ele já está falando o quê? Esse verso 5, ele fala de honra, é Deus quem promove a honra, é Deus quem prepara a mesa na presença daqueles que querem ver o nosso caos, né? E outra coisa interessante aqui, é que aqui Davi já está falando quando ele foi ungido, né, na casa de Jessé, aos 16, 17 anos por aí, quando Jessé vai, né, o profeta vai à casa de Jessé e passa todos os filhos ali, e ali é interessante que o salmista vai dizer que o profeta disse: ninguém senta à mesa enquanto o menor não chegar, aquele que está no campo. E quando Davi chega, né, Deus brada no coração do profeta e diz: esse é a pessoa a quem você vai honrar. Então você observe que a ordem do profeta foi: ninguém senta à mesa enquanto ele não chegar. Então é isso aqui que Davi está demonstrando aqui, naquele período que ele foi ungido como rei. Então ninguém sentou na mesa. Então quando Davi fala que preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, Davi está falando do seu convívio familiar. A vida de Davi era assim dentro de casa. Ele não tinha um bom relacionamento com seus irmãos. Não porque ele não queria, mas seus irmãos não tinham esse bom relacionamento com ele. Então aqui Davi está falando muito bem que é Deus quem promove a honra. A gente não precisa procurar isso. O nosso trabalho é só fazer a nossa parte e Deus é quem vai se revelar e dar a honra. E outra coisa interessante aqui é quando ele fala que a minha cabeça com óleo e o meu cálice, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Uma coisa interessante aqui, aí você vê que os salmos eles se encaixam, e que Davi está falando aqui a respeito do óleo. Uma coisa que não pode faltar num pastor também de ovelha, e Davi sabia muito bem disso como pastor de ovelha, é o óleo. Óleo, cajado, vara, isso são os instrumentos de um pastor. O óleo fala de unção, mas naquela época, no sentido físico da coisa, no sentido literal mesmo da coisa, o pastor ele andava com óleo para colocar o óleo na testa da ovelha, né? Nessas partes aqui, porque se o pastor não colocasse, os mosquitos começavam a fazer ninho na cabeça da ovelha. E por ele fazer ninho, ele começava a ferir a fronte da ovelha, né? A cabeça da ovelha ficava ferida porque os mosquitos faziam ninho. Então, quando o pastor colocava o óleo, o pastor estava evitando que esses mosquitos viessem e fizessem ferida na cabeça da ovelha. E aqui no lado espiritual, é interessante que você observe que o salmista vai dizer que Deus ungiu a cabeça dele com óleo e o cálice transbordou, ou seja, Deus ungiu a cabeça e quando vinha para o momento de fazer a unção, né, para levantar aquele a quem Deus estava escolhendo, era derramado óleo na cabeça. A gente vai ver isso no Salmo 133 também, quando o salmista diz que é como um óleo que desce sobre a cabeça, né, derramado na cabeça e vai descendo sobre a barba e desce todo o corpo até chegar na orla das vestes. Então o salmista aqui ele está expressando muito bem isso, a proteção do óleo na cabeça. Quando a gente tem um óleo derramado na cabeça no sentido espiritual, a gente protege a nossa cabeça, e Efésios vai falar desse capacete que é para proteger dos dados inflamáveis. Então ele está falando isso, da unção na cabeça, para que você tenha o direcionamento e você tenha, seja liberto daquilo que vem como flechas para atingir a mente. Então o salmista expressa esse salmo numa perfeição muito maravilhosa. Então veja que os salmos eles se completam. E para encerrar, para fechar, ele fala no verso 6 aqui na versão NAA: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que coisa maravilhosa, né? Então, você observe na Bíblia a mensagem que ele vai dizer: tua bondade e o teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. E assim vou me sentir em casa, no templo de Deus, por todo o tempo em que eu viver. E aqui o salmista está falando de quê? Do Deus que garante a chegada.
Observe que o Deus que está no início do caminho, como ele fala aqui, o Deus que cuida, no verso 1, ele garante a saída e garante a chegada. O pastor, e Davi expressa isso com a exatidão perfeita, como o pastor de ovelha, que ele saía com as ovelhas e voltava com as ovelhas e chegava em paz e passava por todos esses percalços, mas a ovelha chegava em segurança. E aqui o salmista está expressando aqui que já é Deus falando, né, da nossa caminhada. A partir do momento que a gente aceita Cristo, desse primeiro ponto de aceitar Cristo, ou a gente partir, ou ele vir nos buscar, nos chamar, ele vai cuidar de todo esse caminho, ele vai garantir a nossa saída e vai garantir a nossa chegada. A nossa saída de quê? Aqui ele está falando. A nossa saída desse mundo terrível. Quando a gente aceita Cristo, a gente sai desse mundo, né, em direção agora a uma pátria celeste. E o interessante é que Deus garante essa chegada, porque Ele é o pastor. E você veja que no decorrer de todo o Salmo, de 1 a 6, vai ter vale, vai ter sombra de morte, né? Vai ter caminhos escuros, sol causticante, como fala no verso 3, mas também vai ter refrigério, vai ter proteção, vai ter o alimento. Você vê no verso 5 que ele é quem prepara a mesa, é Ele quem prepara o alimento. Então veja que salmo maravilhoso, quando a gente pega esse salmo e destrincha e não fica naquela rotina, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E esse salmo ele é muito mais profundo. Estou passando aqui rápido aqui, mas tem muito mais coisa dentro desse salmo. Talvez em outro momento eu traga outros caminhos que Deus mostra dentro desse salmo aqui. Mas por hoje, para a gente fechar, medita nesse salmo, amado. Tu lê e vai meditando e vê quão maravilhoso é esse salmo. Então, Deus que garante a saída, Ele garante a chegada. E aqui a gente pode trazer para o nosso dia a dia, nossa saída para casa, para o trabalho, faculdade, as atividades diárias. Ele garante a saída e garante a chegada, mas Ele está falando também aqui no plano celestial, no plano salvífico, no plano da salvação. É o Deus que garante a nossa saída desse mundo terrível, mas também garante a nossa chegada às mansões celestiais. Então, que você possa ter um final de semana abençoado, paz do Senhor Jesus. Aproveite, se você não é evangélico, vai na congregação, leva a tua família, se você não tem família, mas comparece com uma congregação para estar escutando a palavra de Deus. E que Deus possa estar abençoando a tua vida, né? Deus, Ele quer fazer, Deus, Ele quer trazer tudo isso aqui que está aqui, descrito aqui no Salmo 23, mas é preciso que a ovelha esteja no caminho. É preciso, como diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansa. Agora é preciso ele estar embaixo do esconderijo do Altíssimo. Que Deus possa estar te abençoando. Se não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, deixa o teu comentário, deixa a tua sugestão. Se tem algum verso que você quer que a gente traga aqui, coloca aí embaixo nos comentários, e a gente aqui, na medida que o Espírito Santo for dando a luz da palavra, a revelação, nós trazemos aqui. Então fica na paz, Deus continue te abençoando, e até o próximo momento, mergulhando um pouco mais.